Prosseguindo no estudo de história da igreja, agora vamos falar sobre um personagem chamado Orígenes, que ele será morto, mas que também é uma pessoa muito contraditória, porque ele era um herege. Tudo indica que era um bispo herético, né? As doutrinas que ele pregava eram doutrinas heréticas, mas ele acaba por ser um cristão, mesmo sendo um cristão herético, acaba sendo morto. O comentário diz: Orígenes era criança quando seu pai foi martirizado. Orígenes, que viveu de 185 a 253, foi capturado durante a perseguição de Décio. Normalmente essa perseguição resultava em morte ou aceitar trabalhar como lápis ou tradutores no templo de Júpiter. A história diz que Orígenes morreu em 253 pelas torturas sofridas no governo de Décio. Então ele foi capturado e sendo torturado para ver se ele adorava os deuses, mas não adorava. E aí eu escrevo agora sobre as doutrinas que ele pregava. Olha, Orígenes defendeu a purificação das almas após a morte, doutrina que era defendida por todos os povos pagãos e que a Igreja Católica chamou de purgatório, né? Orígenes defendeu também a teoria chamada apocatástase, onde defende que todas as criaturas de Deus receberão perdão no final de tudo, até o diabo seria perdoado. Orígenes era um grande herege, mas tem aquelas igrejas que chamam ele de pai da igreja, né? Principalmente as igrejas reformadas. Hoje normalmente chamam Orígenes de pai da igreja. Eu chamo de pai da igreja, mas eu não consigo chamar esse homem de pai da igreja. Além dessas heresias, Orígenes também defendeu a Imaculada Conceição de Maria. Ele escreveu: desposada com José, mas não carnalmente unida. A mãe deste foi mãe imaculada, mãe incorrupta, mãe intacta. A mãe deste, de qual este? A mãe do Senhor, unigênito de Deus, do Rei universal, do Salvador e Redentor de todos. Né? Vamos dizer, do jeito que ele defende aqui, ela teria continuado imaculada, ou seja, ela nunca se juntou a ele. E esse herege vai ser a base também. Ele é o primeiro na história a defender que Maria continuou virgem, porque a Bíblia em nenhum momento defende isso, defende que ela era virgem. O seu filho foi concebido pelo Espírito Santo. E pronto, parou aí. Tá bom? Mas o que ocorre de interessante quando você vai ver a história de Semíramis, diz que também Semíramis ela teria continuado virgem. O comentário prossegue. Orígenes parece defender que Maria permaneceu virgem até o nascimento de Jesus. A Igreja Católica interpretou que ela permaneceu virgem até a ascensão aos céus. Então ele defendeu que até o nascimento de Jesus ela permaneceu virgem, mas só que não fica claro, porque do jeito que ele fala, a Igreja Católica falou, não, o que ele está dizendo é que ela continuou virgem. Só que olha para as outras doutrinas que ele defendeu. Claramente, esse homem era um herege, mas essa doutrina da virgindade é que vai permanecer com base em Orígenes. Orígenes foi também o primeiro a defender o batismo de recém-nascidos, herdando do paganismo romano a prática de consagrar criança à divindade vaticanos, que seria o responsável pela capacidade das crianças vaticinar, ou seja, falar. Veja o que ele escreveu. A igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar batismo também aos recém-nascidos. Ele, fazendo um comentário, escreveu isso. Então você veja, a primeira pessoa a fazer defesa, né, de batismo de recém-nascido. O primeiro escrito, a primeira pessoa era esse Orígenes, que ele
já dava aula em Roma, até em escola teológica, desde o ano 203 da era cristã. Bom, então, ele certamente foi a pessoa que influenciou a Igreja de Roma para tomar essa atitude de estabelecer o batismo de recém-nascidos. Um erro grave. O batismo de recém-nascido não é recebido por Deus. O comentário prossegue. Diante de tantas heresias, não é possível considerar Orígenes como um cristão. Não é possível considerá-lo como um pai da igreja, mas com certeza vai ser considerado aí pelos pais da igreja, principalmente de linha protestante, né? E até católico eu já vi colocando também ele como pai da igreja. O comentário prossegue. A Igreja Católica nasce com Constantino. Lembre-se, Constantino é 312. Aqui nós estamos em 249, 250, 253. Tá bom? A Igreja Católica nasce com Constantino. Mas a quantidade de bispos desviados da sã doutrina e que durante as perseguições negavam a fé, entregavam os pergaminhos dos textos bíblicos e trabalhavam no templo de Júpiter adorando os demônios, infelizmente era muito grande. Então tinha essas pessoas que estavam trabalhando. Bom, mas também Orígenes, fora esse ponto, ele escreveu outras obras que não envolviam doutrinas, e aí foram obras até que foram elogiadas na história, tá bom? Ele escreveu uma obra defendendo o cristianismo, porque teve um autor chamado Celso, que escreveu uma obra criticando o cristianismo de copiar o judaísmo e criticar o cristianismo e o judaísmo de copiarem as lendas pagãs, até a circuncisão, eles disseram que teria copiado do Egito. E aí Orígenes escreveu uma resposta a ele, sem tratar de questão doutrinária, mas de questões históricas, né? Então, essa obra é até elogiável, mas quando envolve doutrina, aí esquece, porque o homem ele era, com certeza absoluta, um representante de uma seita. O que ele pregava não era doutrina cristã. Aí eu coloquei aí, Orígenes escreveu muitas obras, coloquei uma citação de Eusébio de Cesareia sobre ele, né? Que diz: Orígenes, por este tempo, compunha os comentários a Isaías, como também pelas mesmas datas os comentários a Ezequiel. Deles chegaram a nós 30 tomos do comentário à terceira parte de Isaías, até a visão dos quadrúpedes no deserto, e dos comentários a Ezequiel, 25 tomos, ou 25 volumes, né? Que são os únicos que já foram feitos sobre o profeta inteiro. Ou seja, ele escreveu muito, né? Foi uma pessoa importante. Essa obra contra Celso, se vocês quiserem, se alguém se interessar, eu posso até publicar lá para vocês, né? Então ele escreveu 2 obras que são elogiadas, né? Essa contra Celso, só não pode ler quando tratar de doutrina, porque aí ele realmente, em termos de doutrina, ele era péssimo. E vai ser, talvez, aí a grande coluna da Igreja Católica. O interessante é que nós vimos aí uma série de doutrinas heréticas que ele defende, e dessas doutrinas a Igreja Católica também defende. A Igreja Católica só negou a doutrina da apocatástase, né? Tá bom? Que era aquela dizendo que no final vai todo mundo ser salvo, até o demônio, até Satanás, o diabo, seria salvo, era o que ele dizia. A Igreja Católica condenou as obras dele por causa da doutrina da apocatástase. Mas, por outro lado, a Igreja Católica tem nele o fundamento, né, de muitas das suas doutrinas, do batismo de recém-nascidos. A primeira pessoa que defende claramente o batismo de recém-nascido é exatamente esse homem que a Igreja Católica chama ele de herege, tá bom? E condenou os seus escritos, ok? Mas nós vimos que ele é base aí para as heresias católicas, até do purgatório e outras mais.
Bom, aí temos aí também o número 2, um homem chamado Juliano da Cilícia. Nesse mesmo período, ele só aparece nessa obra desse autor chamado Fox, dessa obra que eu falei para vocês, que ele conta a história de mártires. O livro todo é dedicado à questão de mártires, tá bom? Então, por isso a expressão até, o título, né, Rastro de Sangue, ok? Ele se dedica a esse tema. Então foi ele que relatou nesse livro, né, Rastro de Sangue, a morte desse homem chamado Juliano da Cilícia. Nós não temos nenhuma data precisa, ele só diz que foi no período do governo de Décio. Ele diz: Juliano, nativo da Cilícia, como nos informa São Crisóstomo, foi arrestado. Né? Arrestado significa perder os seus bens por ser cristão. Né? Alguém acusou ele nesse período, ele não negou a fé, então ele perdeu os seus bens, e aí diz também que ele foi metido num saco de couro, junto com várias serpentes e escorpiões, e assim lançado no mar. Nós tínhamos visto já um outro cristão que tinha sido lançado ao mar com uma pedra ao pescoço, né? Esse aqui foi amarrado num saco de couro para a pessoa morrer afogada ali, né? Não ter como... Ou seja, e os cristãos morriam dessa maneira. Esse mesmo livro, Rastro de Sangue, ele também fala de um homem que também morreu nos dias do imperador Décio, um homem chamado Pedro da Ásia. Ele diz, o comentário diz, o jovem Pedro foi preso e ordenado que prestasse culto a deusa Vênus. Pedro se recusou a prestar culto e disse: estou atônito de que sacrifiqueis a uma mulher tão infame, cujas abominações são registradas por vossos mesmos historiadores, e cuja vida consistiu de umas ações que vossas próprias leis castigariam. Não, ao verdadeiro Deus oferecerei eu o sacrifício aceitável de louvores e orações. O historiador desse mesmo livro descreve essa palavra bonita que ele deu, né? Ele cita Vênus, você conhece a história até de camisinha de Vênus, aquelas divindades gregas, romanas, eram divindades pervertidas, né? Então ele fala, como é que vocês sacrificam considerando Deus uma divindade que as leis de vocês castigariam essas deusas, que eram deuses que mentiam, que pervertiam um monte de problema. Então, como dizer que esses eram deuses? Tá bom? E aí ele diz, olha, ao Deus verdadeiro, ele fala, não, eu adoro ao Deus verdadeiro, ao Deus dos cristãos. O procônsul responsável pelo julgamento ordenou que Pedro fosse torturado na roda de tormento, tendo os ossos quebrados, e depois foi decapitado. Bom, o que era essa roda de tormento? Era uma roda em que a pessoa era amarrada com os braços numa parte daquela roda e com os pés numa outra parte daquela roda, e normalmente eles faziam uma maneira de esticar a pessoa, e a pessoa ali às vezes diz que tinha casos até que as juntas se soltavam, a pessoa ficava como um boneco, né? Não conseguia mais mexer pernas e braços, então às vezes fazia isso até a morte das pessoas, né? Bom, um outro foi chamado Nicômaco, também contado por esse livro, Rastro de Sangue. Ele recusou adorar os deuses e disse: não posso dar a demônios a reverência devida só ao Todo-Poderoso. Nicômaco foi torturado no potro, que era um instrumento onde o torturado deitava e era esticado até os ligamentos, cartilagens e ossos arrebentarem. Não, esse ele ficava deitado, o outro ficava numa roda, mas todos com essa coisa de esticar a pessoa. Enquanto o homem era torturado, arrancavam as unhas das mãos e dos pés. Ou seja, esse homem foi um dos piores, e Décio realmente fez com que
a perseguição se estendesse por todo o Império Romano. Tinham perseguições, a própria perseguição do ano 90, quando João vai preso e é morto, aquela perseguição foi só na cidade de Roma. E também foi ali, na cidade de Roma, que nasceu essa prática dos bispos aceitarem adorar o demônio para não morrer. Tá bom? Então, esse daqui ele já fez com que a perseguição fosse em todo o Império. Foi o primeiro que ordenou uma perseguição em todo o Império. Bom, o livro Rastro de Sangue prossegue. Depois de suportar os tormentos durante algum tempo, se desdisse, porém apenas tinha dado tal prova de fraqueza, caiu nas maiores agonias, caindo no chão e expirando imediatamente. Olha o que diz esse irmão que estava ali sendo torturado. Ele desdisse, ou seja, ele voltou atrás, né? Talvez voltou atrás dizendo que não era cristão, é o que dá para entender, né? A história só diz que ele desdisse, mas aí diz que ele, quando deu tal prova de fraqueza, ou seja, quando negou a fé, e ele caiu nas maiores agonias, ou seja, começou a chorar. O irmão torturado naquilo ali, imagine a dor para chegar a arrebentar as juntas das pessoas, imagina a dor que o irmão estava passando, e aí acabou que ele negou a fé. Ele negou a fé, e aí, quer dizer, caiu em agonia, e quando caiu no chão, morreu, né? Olha, eu digo o seguinte, acho que Deus é até misericordioso. A pessoa, vamos dizer, negou a fé, desdisse, é o que dá para entender ali, negou ser cristão, mas numa situação que já não era nem mais ele falando, né? Quanto tempo estava essa tortura e de esticar a pessoa, de estar arrebentando partes do seu corpo, é uma tortura terrível, né? Uma jovem cristã chamada Denise, que assistia à tortura e criticou a ação, foi presa e decapitada, né, por criticar o cristão sendo morto daquela maneira. Vai defender cristão? Então já pegaram e mataram a moça. Quer dizer, ela não podia nem defender, então, os irmãos, para ver a ira que eles estavam dos cristãos, né?